De fato são homens fiéis, vigorosos, destemidos, corajosos e ousados, mas ainda assim humanos. Com Elias também foi assim. Ele foi o profeta que deixou seu legado na história bíblica como um gigante espiritual, um servo de Deus de profunda convicção espiritual e consciente de sua missão profética. Por causa disso, enfrentou soberanos, falsos profetas e o coração de um povo dividido. Isso deixou uma sobrecarga sobre ele, e foi isso que fez aflorar na vida do profeta de Tisbe todo o seu lado humano, frágil e carente da ajuda divina. Então, nenhum servo de Deus é um super-homem, né? Que não adoece, não sente medo, não fica triste, não fica angustiado, não passa por momentos aí de depressão, de angústia, né? Então, não existe. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, nós temos a nossa fragilidade. Agora, é evidente de que quanto mais comunhão você tem com Deus, mais você está apto a sair mais rápido dessas situações. Por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Você lê o Salmo 91 e você vai ver que Deus livra o seu servo da angústia quando ele passa por ela. Olha o que diz aí. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Olha a promessa de Deus para nós. Você vai passar pela angústia, mas Deus disse: eu estarei com você na angústia e retirarei você dessa angústia. Então veja bem, é para nós isso. Então devemos estar sempre buscando a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E todas essas situações para nós serão situações difíceis, mas não insuportáveis. O servo de Deus não deve ter sua vida por preciosa aqui na terra, mas deve estar sempre na expectativa de ser levado por Deus para estar para sempre com Ele. Vamos ver, parte 1, Elias, um homem como os outros. Nós vamos ver aí, tópico 1, um homem espiritual, tópico 2, um homem sentimental. Tópico 1, um homem espiritual. Elias era um homem espiritual e vários fatos narrados nas Escrituras atestam essa verdade. Primeiramente, vemos Elias como um profeta profundamente envolvido com a palavra de Deus, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. 1 de Reis 18:36. Em segundo lugar, o profeta de Tisbe possuía uma profunda vida devocional. Ele era um homem de oração. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. 1 de Reis 18, 42 e 43. Elias conhecia os infinitos recursos da oração. Então Elias, nós vamos ver que ele era um homem tremendamente espiritual. Então um homem acostumado com o jejum, a oração e o estudo da palavra de Deus. E além disso ele tinha aí uma intimidade com Deus, que ele ouvia Deus falar diretamente com ele. Veja bem que quando Elias vai a qualquer lugar, ele sempre ouve a palavra de Deus, a voz de Deus falando com ele: vai a tal lugar. Vai a Acabe, vai para Sarepta, vai para o deserto, vai para o monte. Então tudo é ordenado por Deus e ele ouve a voz de Deus e ele então obedece. Então um homem tremendamente espiritual e um homem que conhecia o segredo da oração, da intercessão. Todo homem de Deus deve ser um homem de jejum, oração e estudo da palavra de Deus. Não se descuide dessas 3 coisas e você terá um ministério cheio de poder, você terá um ministério produtivo para Deus. Então, apesar de Deus ter dito que ia chover, Elias, para dizer que não ia chover primeiro, ele teve que orar. E agora, para a chuva vir, ele teria que orar novamente. E foi o que ele fez. Tudo
funcionando através da oração, da intercessão. Deus quer fazer as coisas na terra, mas Ele precisa de intercessores. Então Ele chama cada um para interceder. Você, para ser a função de cada um de nós, é interceder para que Deus abençoe as pessoas. E Ele então nos usará. E Ele então vem com a sua solução. Ele vem com o poder. Ele vem com milagres. Ele vem com revelações. Ele vem com tudo que é necessário para que a nossa oração de intercessão seja correspondida, seja realizada. Então, o servo legítimo de Deus, ele ora buscando a solução primeiro lá em cima. Então ele vai buscar lá. E de lá vem a resposta. Passa através de você. Então muita gente ora, mas ele não vai fazer aquilo pelo qual ele orou. Então você ora, ah Deus, cura, as pessoas estão doentes, cura, cura, cura. Aí você ora, só isso você ora. Só que Deus, quando ouve a sua oração pedindo cura, Ele envia o poder de cura sobre você. Então o que você tem que fazer? Você orou e pediu, então você recebeu agora e vai lá e ministre a cura sobre as pessoas. Então as pessoas não entendem isso. Como é que você vai interceder, pedir, e você não vai fazer o que você está pedindo para fazer? Então o segredo é esse. Você ora para construir no reino espiritual aquilo que você está buscando para ajudar as pessoas. Então você quer salvação de almas, quer curas, quer milagres. Então você vai construir isso no reino espiritual. Vai orando, pedindo isso, pedindo. Mas você acredita que está recebendo a resposta de Deus. Então ela vem para você e você vai até essas pessoas. Pregar o Evangelho, orar para que sejam curados, orar por milagres. Então você vai orar, mas vai agir. E Deus vai então usar você que está orando e intercedendo para fazer isso. Então entenda isso. E acredite, quando você ora, Deus está te usando. Deus está ouvindo e vai responder através de você. Então não faça só uma parte, faça tudo que é preciso fazer. Então Elias orou para que não chovesse e foi lá e disse, não vai chover segundo a minha palavra. Depois ele orou e disse, agora vai chover. Então ele foi exercer o seu ministério. Número 2 aí, um homem sentimental. Mas Elias não era apenas um homem espiritual, ele também era sentimental. O apóstolo Tiago afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago 5,17. Então Tiago diz aí duas coisas importantíssimas sobre Elias que nós parecemos esquecer disso. Primeira coisa, então, Elias era um homem. Elias foi um gigante espiritual, mas era homem. Não era um anjo. Em segundo lugar, Elias possuía as mesmas paixões. Elias não era apenas espiritual, era também sentimental. Alegrava-se, mas também entristecia-se. Talvez o que distingue Elias dos demais mortais é que ele não maquiava seus sentimentos, ele os punha para fora. Então veja bem, que Elias era um homem como nós, como qualquer um de nós, sentia as suas paixões, né? Era um homem normal. Então não fique pensando aí, que esses homens que Deus usa são aí anormais, são super-homens, pessoas diferentes. Não, são pessoas que passam por problemas financeiros, passam por problemas de saúde, passam por problemas aí emocionais. Tudo que você passa, aí também os servos de Deus que se destacam, passam também. A diferença é a maneira de passar por isso. Quem está sempre em oração, em jejum, em estudo da palavra de Deus, sendo usado por Deus, ele passa por essas situações e parece que nem passou, porque é uma coisa assim que é mais fácil de vencer quando você está em comunhão com Deus, intimidade com Deus. Fica mais fácil, você se sente mais fortalecido, mais confiante, você já está enxergando a solução na frente, você já está enxergando que aquilo ali é passageiro, então você
passa mais tranquilamente. Não quer dizer que você não vai passar por momentos difíceis. E eu já passei por momentos assim, de depressão, de angústia, de tristeza, ansiedade, de estresse, tudo isso, mesma coisa que todo mundo passa. Olha, Moisés ficou aí muito pesado o cargo dele, ele tinha que atender gente demais, ele chegou a um estresse, e ele pediu a Deus para morrer, porque não aguentava mais de tanta coisa que tinha que fazer. E Deus usou o sogro dele para dar ideia para ele, arranja aí 70 anciãos para te ajudar. Então Deus vem com a solução, mas não quer dizer que ele não passou por problemas. Jó passou por uma situação difícil, doente e acreditando em Deus sempre, sendo fiel a Deus sempre, mas angustiado, desejou morrer, porque não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas também conheceu a Deus nesse período. Nesses momentos, ao invés de procurar uma solução humana, eles procuraram por Deus e encontraram Deus. Então você encontre Deus. Vá lá, busque a solução. Tudo se resolve na presença de Deus e com a presença de Deus. Parte 2, as causas dos conflitos de Elias. Vemos aí, tópico 1, decepção, tópico 2, medo. Vamos ver então a decepção. O capítulo 18 do primeiro livro de Reis narra a fantástica vitória que o profeta Elias obtivera sobre os profetas de Baal. O Senhor havia respondido à oração do seu servo enviando fogo do céu em resposta à sua oração. 1 de Reis 18, 38. O que Elias esperava em resposta a esse avivamento era o total quebrantamento do povo, incluindo a casa real. Todavia, o avivamento não alcançou as proporções desejadas. A casa de Acabe ficou insensível. Jezabel mandou dizer a Elias em tom de ameaça: assim lhe façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. 1 de Reis 19, 2. Parece que a vitória havia se convertido em derrota. Sem dúvida, Elias havia ficado decepcionado, não com seu Deus, mas com o príncipe de seu povo. Então veja bem, apesar do milagre de Deus, da resposta de Deus com fogo, dos milagres operados por Deus na vida de Elias, então Elias ele ficou decepcionado. Por quê? Ele via que aqueles milagres seriam suficientes para uma conversão nacional. Desde o menor do povo até o rei Acabe e Jezabel, todos deveriam se converterem, deixar definitivamente a idolatria e servir a Deus. Ele esperava um avivamento geral. É como a gente vai na igreja, aí transmite ali a palavra de Deus, ora, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta, dá dons, tudo isso num culto só. E a maioria das vezes que nós vamos a algum lugar, acontecem essas coisas todas. E a gente pensa o quê? Agora, esta igreja será uma bênção. As pessoas agora sentiram aí a presença de Deus, o poder de Deus, viram aí realmente que Deus está no meio deles. E basta eles agora buscarem, jejuarem, orarem, estudarem a palavra de Deus, e Deus vai continuar esse avivamento que começou hoje. E a gente fica decepcionado, porque na outra semana o povo já esqueceu de tudo, já não está mais buscando a presença de Deus, se alegrando na presença de Deus, não dão espaço nos cultos para que Deus as salve, cure, batize com o Espírito Santo, liberte, faça milagres. Acabou. As pessoas voltam às mesmas práticas de antes, ocupando aí 70% dos cultos com música. Existe pouca pregação, quase ministração nenhuma de dons, de milagres, de batismo com o Espírito Santo. Então já se esqueceram, deixaram tudo de novo, voltaram àquele sono, àquela letargia espiritual que viviam antes. Então isso causa uma decepção, isso causa uma tristeza naquele que está fazendo de tudo para que as pessoas despertem, busquem mais a Deus, tenham um avivamento real. E assim aconteceu com Elias. Elias ficou muito decepcionado, ficou triste, abatido, porque ele esperava um avivamento, e o que ele recebeu em troca?
uma ameaça de morte.